Graças e paz, queridos. Amém? Eu confesso aos irmãos que hoje eu estou tremendo. Tem gente que acha que eu sou tão acostumada a falar aqui, né? Mas hoje eu estou tremendo, porque desde o momento que eu pisei os meus pés aqui, existia uma atmosfera de adoração neste lugar muito grande. Você concorda comigo? Diga amém. E essa atmosfera de adoração está movendo corações. Existem alguns corações que estão tão quebrantados aqui. E sabe por que eu estou tremendo, queridos? Em temor. Em realmente me deixar ser usada pelo Espírito Santo nessa noite. Para o Senhor fazer o que Ele quer fazer aqui nessa noite. Amém? Você que quer realmente ser abençoado nessa noite pelo Senhor, erga suas mãos e feche seus olhos por um segundinho aí. Olha para Ele, respira bem fundo. E diga: Senhor, obrigado pela sua presença, papai. Obrigada, meu amado Espírito Santo. Porque o Senhor está aqui. E eu creio na sua obra redentora da cruz do Calvário. E que nós possamos nesta noite receber realmente aquilo que o Senhor tem para nós. Declaramos desamarrados. Declaramos por terra em nome de Jesus toda obra do inimigo que tenta nos distrair desse momento. E declaramos ao Senhor e pedimos ao Senhor que o Senhor leve cativos os nossos pensamentos até seu trono de glória. Porque nós queremos só a Ti, papai, só a Ti, Senhor. Queremos só a Sua presença, Espírito Santo, neste lugar. Precisamos de Ti, da Sua misericórdia. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus. É um prazer estar falando aqui. Não é muito fácil estar falando aqui na frente dos pastores, né? Sempre eu estou substituindo, né? E hoje eu estou aqui na frente dos pastores. Mas, queridos, o Senhor me deu uma palavra há alguns dias atrás. E eu coloquei essa palavra no papel. Eu falei para a pastora assim, o que eu coloquei. Eu fiz o esboço e eu não tenho a menor ideia do que Deus vai fazer com esse esboço, né? Eu não costumo fazer muito esboço, não. Mas eu me interessei muito por isso, por essa palavra, porque o Espírito Santo ficou assim meio que martelando assim nos meus ouvidos espirituais essa palavra. E eu tive certeza que seria ela que eu iria falar. O que Ele vai fazer dela eu não sei. Mas eu espero sinceramente que você esteja nesse momento com seu coração aberto para receber aquilo que Ele tem para você. Amém, queridos? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 65. Queridos, esse louvor de hoje também contribuiu muito para essa atmosfera. Eu estava pensando, sabe, que o Senhor nos dá multiformas na nossa criatividade, na criatividade dEle, aliás, né? O Senhor nos dá muitos jeitos de adorarmos o nome dEle. E eu achei lindo, né? O que ficou formado aqui hoje, essa atmosfera, esse acústico, essa coisa tão gostosa do louvor, né? Mas mais do que isso, mais do que um bom lugar, um altar bonito, pessoas bonitas, igreja bonita, esse templo tão bonito que nós temos, mais do que isso, que o Senhor quer de nós é uma adoração tão sincera e tão profunda e tão verdadeira e tão extraordinária, que vai além dessas paredes, desse púlpito, de tudo isso que está acontecendo aqui. Vai além de tudo isso, queridos. Eu queria que você estivesse com seus ouvidos espirituais abertos para entender isso nessa noite. No capítulo 65 do livro de Isaías, eu vou ler alguns versículos aqui. Fiz-me acessível. Isso aqui é uma palavra do Senhor ao povo de Israel, revelada a Isaías, uma palavra ao povo de Israel. E eu queria que você entendesse comigo isso hoje. Fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim, o Senhor disse, né? Fui achado pelos que não me procuravam, a uma nação que não clamava pelo meu nome. Eu disse: eis-me aqui,
O tempo todo estendi as mãos a um povo obstinado que anda por um caminho que não é bom, seguindo as suas inclinações. Esse povo sem cessar me provoca abertamente, oferecendo sacrifícios em jardins e queimando incenso em altares de tijolos. Povo que vive nos túmulos e à noite se oculta nas covas, que come carnes de porco e em suas panelas tem sopa de carne impura. Esse povo diz: afasta-te, não te aproximes de mim, pois eu sou santo. Essa gente é fumaça no meu nariz, é fogo que queima o tempo todo. Diga assim: fumaça. Queridos, eu vou tentar fazer alguma coisa aqui. Os irmãos me perdoem, eu sempre digo isso, né? Eu não sou teóloga, então os teólogos me perdoem. Eu tentei fazer uma pesquisa dessas coisas, dessas palavras que o Senhor colocou no meu coração. E eu gostaria de intitular essa mensagem hoje. E eu queria que você falasse, repetisse ela comigo, ok? Diga assim: fragrância ou fumaça? Amém. Eu fiz uma pesquisa e no Antigo Testamento nós vimos assim muitos momentos, em muitos mesmos momentos, principalmente no livro de Levítico, quando o Senhor deu ordem a Moisés a respeito de como seria a Arca da Aliança, de como seria o altar de adoração a Ele. Porque naquela época o Senhor precisava ensinar isso para o povo. E hoje o Senhor continua nos ensinando como adorá-lo. Mas eu não quero entrar nesse mérito. Eu quero que você compartilhe comigo dessa palavra. Lá no livro de... Não precisa abrir sua Bíblia agora, porque são muitos versículos. E eu gostaria que... agora você não precisa abrir, para que você não se desligue desse momento. Mas no livro de Levítico, aliás, no livro de Êxodo, né, no capítulo 37, nós temos aqui nós temos a definição, a orientação de como Deus gostaria que fosse o altar de adoração. Mas mais precisamente no capítulo 37, a partir do versículo 25, até mais ou menos o 29 de Êxodo, o Senhor... Ele ensina como será feito, como serão feitas, será feito o sacrifício. Mais precisamente, ele explica como é feito o incenso. Como o incenso, como vai ser oferecido aquele sacrifício, quem poderia entrar ali naquele local, o sacerdote, né? Somente o sacerdote poderia entrar. E hoje nós sabemos que nós somos livres, através do sangue de Jesus, para entrar livremente ao Santo dos Santos, né? Mas o que eu queria compartilhar com você é que algumas coisas, e eu fui pesquisar, algumas coisas que faziam parte que eram os elementos que compunham a fragrância do incenso. Diga assim: fragrância do incenso. E essa fragrância, ela era formada basicamente por plantas, né? Algumas outras coisas, né? Eu pesquisei em diferentes momentos assim, e algumas fragrâncias, elas eram à base de plantas. E num dos estudos que eu peguei, foi um estudo muito interessante que eu li de uma pessoa, que eu não sei o nome dele, porque eu não consegui realmente achar o nome do autor, ainda vou encontrar, né? E ele fala de 3 plantas em particular que eram usadas para a formação, para formar a essência do incenso. Para quem não sabe ou não tem ideia do que seja um incenso, né? Hoje nós temos incensos aromáticos que as pessoas deixam nas casas, né? Temos incensos que são usados em seitas, incensos de todas as formas, né? Incenso que tem incenso para você usar, que é aquela coisinha aromática que você sente o cheiro na casa para dar um perfume. Enfim, existem vários tipos de incenso. Mas esse incenso em especial era um incenso muito importante, porque somente
o sacerdote poderia oferecê-lo a Deus naquele momento, nos átrios, no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, naquele lugar onde seria oferecido o sacrifício para o Senhor, porque era dessa forma que o sacrifício era feito. 3 plantas essenciais formavam esse incenso. E eu não vou falar o nome dessas plantas lá em hebraico e tal, já vou falar o nome delas traduzida, né? Porque não vem ao caso agora, e aí eu iria me demorar bastante. Mas a primeira planta é o estoraque, diga estoraque. Não precisa que você decore isso, tá? Eu estou fazendo apenas para você acompanhar o meu raciocínio. O estoraque era uma planta, e eu achei muito interessante a forma como ela era feita. E eu resolvi então traçar um paralelo da nossa vida de adoração ao Senhor com os aromas que eram usados para esse incenso. E eu queria que você soubesse, se você não sabe disso, que o seu incenso ao Senhor hoje, logo após o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, o seu incenso para o Senhor hoje, são as suas orações. Diga assim: a minha oração é incenso de adoração ao Senhor. É através das nossas orações que nós mandamos para o Senhor a nossa adoração, as nossas petições. Mas nós mandamos para o Senhor, para o altar do Senhor, o nosso sacrifício. E o estoraque era uma essência que era retirada de uma raiz dessa planta, né? O nome dela no original é alguma coisa como estorax, me parece que é isso. Mas uma coisa interessante acontecia para ser retirada essa essência dessa planta. Essa planta, eles não amassavam, não retiravam, não puxavam, não faziam nada. Ela própria pingava em gotas. Ela própria, espontaneamente, diga espontaneamente. Ela própria, espontaneamente, cedia uma gota da sua fragrância, do seu cheiro, para ser formado esse incenso. E o que nós vemos aqui, se nós formos traçar esse paralelo com a nossa vida de oração, eu posso dizer que estoraque, essa gota, se assemelha ao que nós devemos ser para o Senhor, espontâneos na nossa oração, espontâneos na nossa palavra, espontâneos naquilo que nós vamos dizer para o Senhor, verdadeiros naquilo que o Senhor já conhece de nós, mas que é tão necessário que nós falemos a Ele. Sabe, queridos, às vezes nós contamos mentiras nas nossas orações. Às vezes nós dizemos para o Senhor que é muito fácil, que eu te adoro, porque o Senhor é tão maravilhoso, porque o Senhor é tão especial, e eu dou a minha vida por Ti, e eu posso fazer tudo para Ti, Senhor, eu quero fazer tudo para Ti, eu estou à Sua disposição para fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. E muitas vezes isso é uma mentira. Porque mesmo dentro das nossas limitações, que o Senhor conhece, mesmo dentro daquilo que o Senhor nos chamou para fazer, que o Senhor conhece, dentro das nossas possibilidades, mesmo sabendo de tudo isso, ainda assim, nós não somos capazes de nos rendermos totalmente ao Senhor em muitos, muitos aspectos da nossa vida. E a segunda planta que formava esse incenso, os aromas desse incenso, é a ônica. Diga ônica. A ônica, ela era uma essência extraída de um molusco que vivia nas profundezas do mar, bem lá no fundo mesmo. E esse molusco, eles conseguiam extrair desse molusco, bem lá no fundinho,
uma essência, um aroma, um cheiro para fazer parte disso. E aí nós podemos dizer que a nossa adoração ao Senhor precisa ser das profundezas do nosso ser. Diga, das profundezas do meu ser. Às vezes nós somos tão superficiais nas coisas que nós fazemos para Deus, tão superficiais nas coisas que nós realizamos dentro do nosso chamado mesmo. Ou às vezes nós muitas vezes nós nos negamos a exercer o nosso chamado, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E a primeira dessas coisas é a adoração. E às vezes nós nos negamos a isso e somos superficiais na nossa adoração. Queridos, o rei Davi, quando ele estava adorando ao Senhor, em muitos momentos ele dizia isso, e lá em Salmos você pode ver, ele diz assim: das profundezas do meu ser a ti clamo. Quando nós estamos sofrendo algum momento tão terrível na nossa vida, uma dor ou uma perda, nós nos jogamos aos pés do Senhor. E eu mesma fiz muito isso, muitas vezes, me joguei aos pés do Senhor e eu disse: Senhor, eu estou aqui, eu preciso da sua misericórdia, eu preciso que o Senhor resolva isso para mim, que o Senhor me ajude, porque nós não vemos muitas vezes saída na nossa vida. E o Senhor está lá com as suas mãos estendidas e tão misericordioso, nos ajuda e nos ensina, mesmo nos nossos momentos de dor. E naquele momento de dor nós conseguimos tirar lá do fundo do nosso íntimo um clamor a Ele. Nós conseguimos arrancar de nós mesmos algo tão profundo que eu tenho certeza que vai tão audível aos ouvidos do Senhor. Porque nós nos entregamos àquele momento. Só que o Senhor não quer de nós, somente no momento de dor, esse algo tão profundo que nós conseguimos tirar do nosso íntimo. O Senhor quer de nós uma vida de adoração sem superficialidade. O Senhor quer de nós uma vida de oração e de intimidade profunda. A outra planta e última planta é o gálbano. Diga, gálbano. O gálbano é uma resina que era como se fosse uma resina de onde se tira o látex, né? Como que é onde se tira o látex mesmo? Seringueira, isso. Mais ou menos como o látex da seringueira. Então essa resina como o látex, né? Essa resina do gálbano, ela era extraída do arbusto que levava o mesmo nome, gálbano mesmo, né? E diferente do estoraque, essa resina, ela não cedia o aroma, aquela essência naturalmente, não pingava. Era necessário pegar as suas folhas e os seus galhos e triturar muito, até que saísse uma essência. Até que saísse aquilo que seria a essência, ou seja, o gálbano. E com isso nós podemos traçar esse paralelo, que o nosso coração tem que ser quebrantado, esmiuçado, arrebentado mesmo para o Senhor. Sabe, queridos, eu converso com algumas pessoas e eu percebo que muitas pessoas, elas têm medo de se chegar ao Senhor e de contar os seus lamentos, as suas sujeiras interiores, os seus erros, os seus pecados, as coisas mais horríveis que tem dentro de si. Acontece que o Senhor conhece as nossas sujeiras, os nossos pecados, e o amor dele é tão profundo e tão maravilhoso, o amor dele é tão completo, o amor dele nos traz uma paz, nos traz força, sabedoria, e esse amor já está derramado sobre a nossa vida. Diga assim, coloca as mãos na sua cabeça e diga: já está sobre mim. O amor do papai já está sobre mim. E
E às vezes nós chegamos na presença do Senhor, nas nossas orações, nos nossos clamores, na nossa adoração, e dizemos para o Senhor: Senhor, papai, eu te amo, o Senhor é tão bom. E não contamos o que está havendo dentro de nós. O nosso coração precisa ser quebrantado diante do Senhor. Nós temos que chorar sim, por que não, né? Nós temos que nos derramar na presença do Senhor. Dizer a Ele as mágoas que nós estamos sentindo, as dores que nós estamos sentindo. Dizer que nós estamos revoltados com o mundo, com as pessoas, com a nossa família, com aquelas pessoas que nos rodeiam, que nós estamos cansados, sim. E às vezes nós achamos que não podemos, porque isso não é uma adoração pura. E eu quero dizer para você, queridos, a adoração mais pura e mais sincera, mais extraordinária para o nosso Deus é você. Diga: sou eu. Sou eu a adoração. Sabe, queridos, naquela época em que Deus deu essas ordens para Moisés, era uma necessidade, o povo precisava daquilo. O povo estava adorando tudo a qualquer preço, a qualquer tempo, e não sabia quem adorar nem como adorar. E o Senhor nos ensinou isso através do livro de Êxodo e tantas outras palavras de adoração, para que agora, depois de haver recebido o sacrifício de Jesus na nossa vida, nós possamos realmente entender essa adoração tão profunda. E em tudo isso, eu comecei a imaginar com o Senhor como eram lindos e como se você for olhar, eu gostaria que você olhasse lá no livro de Levítico como era formado esse altar, tudo tão lindo, tudo tão maravilhoso, tudo tão puro. Mas essa essência do incenso me chamou a atenção, queridos, por conta desse versículo aqui do capítulo 65 que nós lemos agora, em especial o versículo 5, que diz assim, este povo diz: afasta-te, não se aproximes de mim, porque eu sou santo. É fogo que queima, é fumaça, essa gente é fumaça no meu nariz, é fogo que queima o tempo todo. E aqui Deus estava mostrando que aquilo não era a essência da adoração. E aí eu não estou falando dessas 3 plantas que eram tão puras, e eu só quis traçar um paralelo para você entender a pureza e a necessidade da pureza na nossa adoração, de sermos sinceros diante do Senhor e dizer para Ele que nós estamos aqui, que somos tão indefesos, que somos tão maus, que somos tão tristes, ou que somos alegres demais, ou que somos tão indignos, mas dizer para Ele o que nós somos. Reconhecer o nosso eu diante do Senhor é um motivo de adoração. Porque a nossa sujeira, quando colocada diante do Senhor, é colocada para ser transformada. Quando nós colocamos à tona, trazemos à tona tudo o que não presta do nosso íntimo e confessamos isso, e a palavra do Senhor diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar. É o nosso advogado, Jesus. E quando nós colocamos isso para fora, nós estamos dizendo: Senhor, eu sou tão frágil, eu posso tão pouco, eu tenho tantas dificuldades, mas ainda assim, Senhor, eu te amo. Ainda assim, Senhor, eu posso dizer que a minha vida é sua. Ainda assim, Senhor, com todas as minhas limitações, com todas as minhas dificuldades, eu posso dizer que a minha vida é sua. E todas as vezes que acontecia a adoração no Santo dos Santos, as pessoas que não eram dignas de se chegar ao Senhor, um sacerdote que entrava lá e estava impuro, ele era morto. Isso nós já vimos em tantas pregações. E ele tinha que ser puxado lá do lugar de adoração por outras pessoas, porque ninguém podia entrar lá. E tudo era tão correto, tão perfeito.
E o sacrifício de Jesus quebrou a necessidade disso. E nós temos assim, através do sacrifício de Jesus, livre acesso ao Senhor. Livre acesso para nos achegar a Deus. Livre acesso para chegarmos a Deus com as nossas deformidades, com as nossas dificuldades, e dizer para Ele que nós o adoramos. Naquele tempo, as pessoas queriam adorar um Deus, mas elas precisavam de um Deus palpável. Elas precisavam de um Deus que poderiam tocar, ou que poderiam chegar a qualquer momento e dizer: olha, é o seguinte, Deus, o fulano fez isso, isso e aquilo, olha, o que você vai fazer com isso? Elas queriam o juiz, o advogado, o mediador. Elas queriam a pessoa que resolvesse tudo instantaneamente, acima de todo o seu livre-arbítrio. E eu sempre digo que a coisa mais maravilhosa do plano de salvação é o livre-arbítrio. O Senhor nos deu livre-arbítrio para que nós fôssemos verdadeiramente livres nele. Livres para escolhermos o nosso Salvador, o nosso mediador, o nosso advogado, o nosso protetor, o nosso redentor, aquele que vai reinar conosco, aquele que nos vai levar para reinar com Ele. Sabe, queridos, é por isso que o Senhor não chega invadindo a nossa vida. Ele chega assim, nos mostrando as nossas dificuldades. O Senhor Jesus, quando Ele morreu na cruz, Ele deixou-nos o Espírito Santo para servir de auxílio para a nossa vida, para interceder por nós junto ao Senhor. E quando nós nos achegamos a Deus através do Espírito Santo, através do sacrifício de Jesus, nós podemos realmente reinar com Ele. E depois de tudo isso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro também no livro de Isaías, um pouquinho antes aqui. No capítulo 58 de Isaías. Todas as vezes que as pessoas ofereciam sacrifícios ao Senhor naquela época, depois de Moisés, onde ficou instituído o sacrifício, matar o melhor animal para um holocausto, um momento de pureza, né? Que era o significado disso, para serem limpos. As pessoas às vezes não tinham noção do que estavam fazendo para o Senhor. Cometiam todo tipo de torpeza, de dureza de coração, e não conseguiam mostrar para o Senhor a essência realmente do seu coração. E o Senhor muitas vezes se indignava com isso. Vamos ler aqui no capítulo 58. Queria que você prestasse atenção nessas palavras. Grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele. E aqui o Senhor está falando para Isaías anunciar como o povo era rebelde. E a comunidade de Jacó os seus pecados, pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas, parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Porque jejuamos, dizem, não ouviste? Porque nos humilhamos, não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês. Exploram seus empregados. Seu jejum termina em discussão, em rixa e em brigas e socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe?
Incline a cabeça como um junco e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum, um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este. Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Quando o Senhor está falando desse jejum, o jejum significa se abster. E quando o Senhor está falando sobre se abster de algumas coisas, é porque aquele povo se abstinha de muitas coisas e cometia muitas coisas que não eram do agrado do Senhor. A mesma coisa acontece com nossa adoração, a nossa oração perante o Senhor. Nós não praticamos a justiça do Senhor aqui na terra como convém, porque a justiça nossa não tem nenhum valor para Deus. Pelo contrário, ela suja. E nós queremos praticar apenas e tão somente a nossa justiça. Queremos praticar aquilo que vai nos trazer um momento de felicidade, um momento de completude. Nós podemos achar que nós vamos ficar bem quando nós conseguimos concretizar a nossa justiça. Pronto, fui, fiz, acabou, está tudo pronto agora, eu já resolvi, porque é assim que tem que resolver e está tudo resolvido. E nós queremos sempre estar agindo com a nossa justiça, doa a quem doer. Mas a justiça do Senhor não é essa, diga, não é essa. E o Senhor fala aqui na sua palavra que a justiça dele é desatar as cordas do jugo, é pôr em liberdade os oprimidos, é romper com o jugo, com essa dificuldade, com o fardo que as pessoas carregam nos seus ombros, e às vezes nós não conseguimos tirar, porque nós temos muitas regras, muita justiça própria, porque o meu irmão não é merecedor disso, já fez muita coisa errada, não precisa, não vou mais mexer com ele não, ele já errou muito, deixa ele lá no canto dele. Nós não conseguimos desatar o jugo das pessoas, porque a nossa justiça predomina sobre tudo na nossa vida. O Senhor fala aqui também que a justiça é abrigar o pobre desamparado, é vestir o nu. Sabe, queridos, e vestir o nu não é somente colocar uma roupa numa pessoa que esteja necessitada, mas vesti-lo com a justiça do Senhor, vesti-lo com a tranquilidade e a paz que só o Senhor pode dar. Sabe, eu estava conversando com uma pessoa hoje, ela disse que uma pessoa disse para ela que ela deve tomar muito calmante, porque ela fica tranquila, quando a coisa está estourando, ela fica tranquila. E ela disse, o meu calmante é o Senhor, Ele é meu calmante, meu descanso. Queridos, é isso que nós temos que transmitir para as pessoas. E eu não estou falando que você não pode tomar calmante se você não ainda precisa dele, mas eu estou dizendo para você que as suas atitudes, o que você faz e é nesse mundo, tem que ter um sentido, e o sentido é Jesus, o sentido é o nosso Salvador. Esse é o sentido que você pode dar para as pessoas, esse é o sentido que você pode dar para a sua vida. Nós andamos, e eu estava falando para minha mãe essa semana, que às vezes algumas pessoas a gente percebe que elas estão na terra só perambulando. Vocês já viram essa expressão perambular, né? Como se fosse assim, andando, sem era nem beira, sem nenhum objetivo, sem querer conquistar nada, mas apenas vivendo ou sobrevivendo nessa vida. E essa sobrevivência, queridos, ela depende muito
de cumprir coisas, cumprir regras, mas nada se compara à presença do Senhor na nossa vida nessa terra. Sabe, queridos, você pode não ter o melhor carro, a melhor casa, a melhor comida, mas se você tem a presença poderosa de Jesus na sua vida, se você tem a doçura de Jesus na sua vida, os ensinamentos de Jesus na sua vida, porque Ele nos ensina assim. Se você tem isso, você tem tudo. Existe um versículo muito famoso na Bíblia que diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando o Senhor é pastor da sua casa, quando o Senhor for pastor da sua casa, da sua família, dos seus entes queridos, no seu trabalho, quando o Senhor for pastor lá através da sua vida, nada vai te faltar. Ainda que falte a comida, ainda que as coisas fiquem difíceis, ainda que você não tenha a melhor roupa, o melhor calçado, ou que os seus sonhos ainda não sejam concretizados, você está nos braços do Senhor. É muito difícil nós ouvirmos alguém dizer que está passando por dificuldades terríveis e passando por todo tipo de provação, passando pelo deserto, passando pelas coisas mais tristes e mais duras. É muito difícil nós sabermos que se essa pessoa poder dizer assim: eu não me afastei do Senhor, ou eu não estou no Senhor. Quando nós estamos no Senhor, nós passamos pelas dificuldades, passamos pelos desertos, passamos pelas lutas, mas passamos. Isso é só passagem na nossa vida. Isso não é o concreto da nossa vida. Isso não é o objetivo de Deus para nós. Deus não quer que nós fiquemos no deserto. Deus não quer que nós moremos no deserto. Deus não quer que nós passamos por esse mundo perambulando e nos lamentando e sofrendo. Esse mundo é passagem para nós. Aleluia. Esse mundo é passagem para os santos do Senhor. Mas o que eu tenho que fazer então para ser puro como essa essência tão pura? A palavra do Senhor fala em muitos momentos de santidade. Mas a santidade que o Senhor se refere não é você sair pela rua com uma roupa tão escura e tão fechada, não cortar mais os seus cabelos, as mulheres, né? Não olhar mais para os lados, não conversar com ninguém e ficar numa redoma de vidro até que o Senhor venha te buscar. Existem momentos que a gente tem vontade de ficar, né? Numa redoma de vidro, guardadinho lá no vidro. Quando o Senhor vir, Ele me pega aqui do vidro e eu vou embora. Talvez fosse mais fácil, né? Mas a palavra diz: o mundo jaz no maligno. Mas se nós somos do mundo, nós não somos do mundo, nós estamos no mundo. Nós, santos do Senhor, estamos no mundo. Estamos buscando a santidade todos os dias, lutando por isso. Somos cheios de defeitos, somos cheios de dificuldades, sofremos as mesmas coisas que todos sofrem, mas lutamos para ficar com o nosso Deus. Lutamos para amar nosso Deus, para adorá-lo conforme Ele merece. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, e é o último versículo que eu vou falar hoje. 2 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14. Aqui no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, segundo as escrituras aqui, ele para, segundo os comentários, né, na Bíblia, ele para um momento que ele estava discursando, e ele abre um parênteses esse que durou mais ou menos uns 3 capítulos, para
falar algumas coisas que eu creio que veio ao seu coração naquele momento que o Senhor ministrou. E uma das coisas, quando Ele estava chamando os seus, chamando os escolhidos do Senhor, os chamados por Ele, aqueles que receberam ao Senhor como ministros da nova aliança, Ele diz assim no versículo 14: mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus nós somos... O que nós somos, queridos? O aroma, o bom perfume de Cristo, entre os que estão salvos e entre os que estão perecendo. Para aqueles que estão perecendo, nós somos cheiro de morte. Para os outros, nós somos fragrância. E para esses que estão perecendo, nós podemos ser fragrância da vida. E eu quero encerrar esse momento com vocês, perguntando para você, o que você é? Fragrância ou fumaça? A fragrância pura, que busca todos os dias estar com o Senhor, ser sincero com o Senhor, busca levar a Ele a sua adoração do seu mais íntimo, das profundezas da sua alma, do seu íntimo, que quebranta o seu coração para estar diante do Senhor? Ou você é a fumaça que incomoda as narinas de Deus? Ou você é fogo estranho na presença do Senhor? Sabe, queridos, existe uma coisa que o Senhor fez por nós, para nos purificar e nos fazermos fragrância, bom perfume, aroma suave, que está nesse mundo exalando o perfume dele, aroma suave. Quando você chega num lugar e o cheiro está ruim, você fica incomodado com aquele cheiro ruim. Mas quando você chega no lugar e o perfume, e tem um perfume exalando naquele lugar, aquilo é agradável aos seus olhos, agradável às suas narinas, aos seus sentimentos até. O perfume causa muitas coisas na vida de uma pessoa, não é mesmo? Eu estava em Campo Grande na semana passada, e eu tenho um sobrinho que eu amo demais mesmo, Leonardo. E ele chegou perto de mim, ele é muito doce, muito querido, muito quietinho. E eu converso com ele, abraço ele, amasso ele, ele já deve ter uns 10 anos mais ou menos. E ele chegou perto de mim, eu estava sozinha na sala, e ele chegou perto de mim, encostou a cabeça no meu ombro. E era um momento que eu estava falando com Deus ali, eu e os meus pensamentos e a minha vida com Deus. E ele me abraçou e disse: tia, você está tão cheirosa. E eu entendi o que ele queria dizer, que eu podia exalar sim o bom perfume de Cristo naquele momento. Que talvez eu não exale todos os dias pelas minhas imperfeições e as minhas impurezas, mas isso não me denigre perante o meu Deus, porque o meu Deus é salvador, é misericordioso, é amor. Ele não vira as costas para mim porque eu errei. Ele não vira as costas para você por causa dos teus erros, das suas cabeças batidas na parede, da sua cabeça o tempo todo dura, que às vezes nós não deixamos nada entrar. Nós não deixamos nada entrar no nosso coração que nos deixe mais mole ou mais sensível. Porque se nós ficarmos muito sensíveis, as pessoas pisam em nós. É assim que as pessoas têm essa impressão de que se elas forem mais sensíveis, elas serão massacradas aqui nesse mundo. E eu quero dizer para você, querido, o Senhor te convida a andar com Ele. O Senhor te convida a exalar o bom perfume dEle. O Senhor te convida a andar de mãos dadas com você, a declarar que Ele é o seu Deus e o seu Senhor, a declarar que você pode nele, segundo a vontade
vontade dEle e a permissão dEle. E o Senhor diz para você também que aquilo que você perdeu não era seu. Quando nós perdemos alguma coisa que é nossa, nós encontramos. O Senhor nos ajuda a fazer isso. O que nós perdemos que não é nosso vai ficar perdido. Coloque-se de pé, queridos. Ora, lama show de candanaiace. Queridos, eu confesso para você que eu estou explodindo um monte de coisas aqui dentro de mim. Mas é o Espírito Santo que quer fazer uma obra redentora na sua vida nessa noite. Eu peço que você não se distraia com as pessoas que estão andando, por favor. Queria que você fechasse os seus olhos agora. Se possível, você não saísse do seu lugar agora. Eu não estou querendo te induzir a nada, mas o Senhor quer tratar algumas coisas com algumas pessoas aqui nessa noite. E pode ser você. Queria que com seus olhos fechados você colocasse as suas mãos no seu coração e você começasse a pensar que perfume você tem exalado. Qual é a sua adoração? Como é a sua adoração? Oh, Shanai Nanai Aseias. Era Lamanai Ashah. Eu quero entrar nos seus átrios. Sentir